Então, estamos aqui para mais uma resenha, né? E hoje a gente vai fazer a resenha do livro do Scott McKnight, Uma Igreja Chamada Tov, tá? É a formação de uma cultura de bondade que existe abusos de poder e promover cura. Esse assunto que existe no meio das igrejas, na questão de hierarquia, na questão de a pessoa ser mais carismática, né? Ainda mais que essa questão do movimento carismático, onde hoje em dia, né, está muito mais relacionado à teologia católica carismática, aos movimentos de teologia de libertação, né? E o livro ele traz um equilíbrio entre que a gente tem que ter um equilíbrio entre a teologia e a humanidade, né? Porque a beleza do evangelho não está na sua ciência, apenas nas palavras, mas sim na sua prática, nas suas atitudes. E o livro ele aborda bastante esse equilíbrio, né? Ele aborda também o equilíbrio das pregações, mais voltada às mulheres, que eu acho que tem pouco, realmente tem pouco, pregações relacionadas ao que as mulheres da Bíblia podem ensinar a nós, né? E às vezes, não todas as igrejas, tá? Não estou generalizando. Mas algumas igrejas, quando vai fazer um culto voltado às mulheres e às questões femininas, também não usam muito esses livros, né? Esther, Ruth, etc., né? Própria Maria. Não se usa tanto, né? E são mulheres, assim, de uma envergadura na questão de importância bíblica enorme. O livro ele também aborda essa questão dos narcisistas do nosso meio, que olha, tá enorme. Ultimamente tá enorme, tá? Por quê? Na igreja, me parece que a liderança, me parece não, a liderança pastoral, os pastores, presbíteros, né? Alguns professores também, eles não se atentam muito à questão psicológica, né? Então, o cristão hoje ele é muito analfabeto emocional. Ele é analfabeto emocional. Porque assim, existe ainda um dogma na igreja que se o cara ele maltrata a mulher, ele é um narcisista, por exemplo, nesse caso pouco importa se a pessoa é narcisista ou não, né? Se o outro tá sofrendo, pouco importa se é narcisismo ou falta de caráter. Mas eu vejo que tem muitos pastores que fazem nada. Falam, continua lá. Não, continua com ele vai mudar. E, gente, eu ouvi de tudo já, tá? Desde oração segurando na cueca. É sério. Parece piada, mas é sério. Então, não tem um embasamento de, tipo assim, ó. O cara tá te maltratando, os pastores, eu digo, né? Não vira pra essa mulher e fala assim, ó, se alguém tá te maltratando, se seu marido tá te maltratando, vai fazer um BO, vai fazer uma coisa, né? Muitas vezes essa mulher, ela tá muito nervosa, muito ansiosa, a adrenalina tá lá no alto, e ela não tem forças pra fazer essa tal atitude, né? Então o pastor tinha que ir lá, ele deveria ir lá com alguma liderança feminina também, porque ainda mais nesses momentos, ter uma mulher perto dessa mulher vai ajudar bastante a fazer toda essa questão de BO, indicar ela a fazer uma terapia. Não, mas não. A gente ainda na questão emocional, nós estamos ainda com um pensamento muito medieval. Ou nem isso, tá? Nem isso. Porque você vai ver a igreja do passado, eles estudavam psicologia, estudavam filosofia, astrologia, ciências, era tudo, tudo. Se você pegar assim os santos da Igreja Católica, muitos deles eram filósofos, muitos deles desenvolviam é, um estudo que a gente pode chamar hoje também de psicologia, o estudo da mente humana, tá? Eles estudavam sim a mente humana. E hoje em dia, infelizmente, se você quer ter algum tipo de estudo nessa área, você tem que ir fora da igreja.
Sendo que antes você ia para a igreja ter esse tipo de estudo, tá? Eu tô falando da igreja bem antiga, tá? Bem antiga. E o cristão, assim, a igreja, ela parou. Deixa eu formular bem aqui essa frase. A igreja, ela parou de queimar os livros e agora põe medo nas pessoas através da curiosidade. Então, se você tem curiosidade de entender um pouco a mente humana, sobre algum outro tipo de filosofia, não todas as igrejas, tá? Sempre entenda isso, eu não estou generalizando. Mas muitas igrejas condenam seus membros por estarem estudando isso. Então, hoje em dia, a pessoa não pode estudar uma psicologia, não pode estudar uma filosofia, não pode estudar livros de filosofia lá do mais pro Oriente, né? Livros relacionados a budismo, eu tô falando da filosofia, não tô falando que você vai ler e vai se tornar um budista. Não é assim que funciona, gente. E isso muito é da crença religiosa. Se você tá pensando assim, você ainda tem essa crença religiosa, essa crença limitante religiosa, né? E não tem nada a ver. A gente tinha que ser o cristão, ele tinha que estudar de tudo e filtrar. Isso que ele deveria fazer. Sabe? Porque senão chega nessas questões de relacionamentos e tudo mais, de emoções, de entender as emoções, o cristão ele mais se afasta do que quer estudar essas coisas, né? Eu digo mais o evangélico, tá? Mais o protestante. Os católicos, eles têm conteúdos muito, muito bons em relação a tudo isso que eu falei, tá? Então, por exemplo, na questão de educação clássica, por exemplo, os católicos têm o Trivium e o Quadrivium, que é excelente para você ensinar jovens e adolescentes, tá? Eles têm também a... Agora esqueci. Filosofia... não, a psicologia de Tomás de Aquino. Enfim, também tem, né? Tinha um filósofo mais moderno, digamos assim, né? Porque ele morreu, mas enfim, que seria o Olavo de Carvalho. Então, a Igreja Católica tem muito disso. Ela produz bons pensadores. Ela não vê a santificação como uma ausência do eu, uma ausência de personalidade. Não. Os santos, os filósofos, tudo mais, essas pessoas que eu falei para vocês, eles tinham muito essa parte da personalidade deles junto com a santificação. Porque uma coisa não tem. Você não precisa anular uma coisa para ter a outra, entendeu? Ah, lembrei que eu ia falar. Eles estudam muito também a questão dos temperamentos. Então, o fleumático, o colérico, eles estudam muito isso. Eu acho legal. Coisa que eu vejo que no protestantismo não tem. Fica muito a desejar, tá? Sendo que no passado o protestante ele criava hospitais, faculdades, né? A Mackenzie, por exemplo, é uma faculdade que veio de um presbiteriano. Então, antes tinha muito essa cultura, que era uma coisa belíssima, que, gente, isso aí é o evangelho adentrando a sociedade. Entende? É isso que é para ser o evangelho, né? Ele tem que ele tem que transformar a sociedade como um todo. Mas não, as pessoas estão cada vez mais se recolhendo e evitando estudar outras coisas, né? E uma coisa que o livro faltou dizer é que ele fala muito dos membros que são narcisistas, dos membros fazendo o mal. Não, peraí. Não, engano. Ele fala muito da liderança sendo narcisista e fazendo mal para os membros, mas pouco se fala sobre o próprio membro quando ele é narcisista. Porque esse caso aí que eu te falei, por exemplo, de relacionamentos, casamentos, muito, não todos, né, mas a grande maioria você vai ver que o pessoal da igreja tá casando mal, tá? Tá casando mal, tá escolhendo qualquer um, romantizou muito esse negócio aí de pegar alguém que não é da igreja, que tá na Bíblia, que é jogo desigual, mas parece que o pessoal não tem mais intelecto, QI para interpretar isso. Parece que tá ficando uma coisa muito vaga. E isso abre portas para esses membros se relacionarem com esses narcisistas, psicopatas e tudo mais. E querendo ou não, gente, isso acaba adentrando na igreja, acaba virando normal. Isso acaba aumentando, então vai aumentar a violência, vai aumentar um monte de coisa. Tá? Vai aumentar um monte de coisa. Não que
Não estou falando que não pode acontecer com alguém que nasceu na igreja, tá? Óbvio que pode acontecer também. Alguém que nasceu na igreja se tornar um narcisista, um psicopata, ou enfim, alguma coisa desse gênero. Pode acontecer. Mas é mais provável que uma pessoa que não veio dessa cultura de pode isso e não pode aquilo, é mais provável que isso vá desenvolver, tá? Por quê? O cristão, ele não vai deixar de pecar, mas o pecado vai ser um deslize. Agora, o cara que não é cristão, ele peca e ele se aperfeiçoa naquele pecado, tá? Então, por exemplo, eu vejo isso muito na clínica, né? Entre os meus clientes, a grande maioria mulheres. A mulher ela tem uma coisa que às vezes ela quer tentar demais em algo que ela já deveria ter desistido. Então, em um relacionamento, por exemplo, o cara não é cristão, deixou bem claro que não é pra igreja, não vai fazer questão de levar os filhos deles à igreja, né? E tudo mais. E aquela história que vocês já sabem, né? No lugar da mulher cristã parar de se relacionar com esse cara, ela entendeu, ó, ele não vai mudar, então eu corto isso. Não, ela continua tentando levar, né? Isso eu acho que seria interessante o livro abordar também, tá? Essa questão mais entre os membros, tá? E, gente, outra coisa, abre o seu olho que pastor também erra. Ele não precisa ser exatamente um narcisista para errar com você. O pastor, a liderança agora, eu tô falando. Mas tem muito pastor que tá lá um rapaz bom, um rapaz gente boa, tá lá uma menina também, gente boa, cristã e tudo mais. No lugar do pastor juntar essas duas pessoas, ele pega um outro membro que é louco, louco, tá louco, e junta, vai aquele rapaz pra aquela menina lá que tá muito bem da cabeça e vai aquela menina crente para aquele outro rapaz que não tá bem da cabeça. No lugar de juntar esses dois casal, não, ele fica dividindo porque na cabeça desse pastor o rapaz bom vai melhorar aquela menina ruim. A menina boa vai melhorar aquele cara ruim. E não é assim que funciona, gente. Você tem que ter malícia, tá? Tem que ter malícia. Vê se o pastor faz isso com o filho dele. Vê se o pastor vai arranjar qualquer mulher para casar com o filho dele. Vê se o pastor vai arranjar qualquer homem para casar com a filha dele. Não vai, não vai. Então você também não pode ser muito achar que você tá no conto de fadas, tá? Não pode ser. Você não tá sonhando, você não tá na Disney. Você tem que ter malícia, você tem que ter, ó, ouvido aguçado, saber interpretar os sinais, que muita coisa tá na cara. Mas o crente, ele não quer enxergar. Mas outra coisa que eu achei interessante que ele falou sobre o narcisismo da liderança é que igrejas históricas como presbiteriana, batista, anglicana, luterana, por terem um filtro maior e terem mais estudo teológico, então, por exemplo, a pessoa antes de ser pastor, ela fica 4, 5 anos, até mais, né? Porque alguns fazem pós depois, só estudando teologia, tá? Então, esse filtro que você tem que ser muito, levar uma devoção muito grande, e isso espanta quem é narcisista, quem é psicopata, enfim. E essas igrejas, principalmente as neopentecostais, onde a pessoa acorda do nada e fala eu quero ser pastor, o narcisismo nesses lugares é gigante. Porque a pessoa não tem filtro, ela não teve um estudo antecipado, ela não ficou 5 anos estudando. Gente, não tô falando que é necessário, tá? Mas é bom você estudar. Se você é pastor, você tem que estudar teologia. Você já viu um médico que é médico sem estudar medicina? Faz sentido? Um educador físico que não estudou educação física? Um terapeuta que não estudou terapia? Não faz sentido, né? Convenhamos. Então você tem que se preparar antes de abrir uma igreja. Porque você está lidando com vida de várias pessoas lá, tá? Mas o livro é bom, eu gostei, tá? Tem gente que falou que não gostou devido a esse negócio que eu falei que faltou falar também do narcisismo que acontece entre a membresia, mas enfim, eu acho que o livro ele é bom e ele merecia uma atualização para falar dessas questões aí que eu acabei de citar. Mas tem um outro livro, não lembro qual que é agora dele, mas o título também é em hebraico, se não me engano. E se não me engano, Tov quer dizer bom, alguma coisa assim. E tem um outro da capa amarelinha. Vou tentar trazer ele. Eu vou ver se tem a ver também com essa questão
social, questão psicológica dentro da igreja. Provavelmente tem a ver também, né? Mas assim, eu vou procurar entender um pouco mais sobre isso e trazer esse conteúdo para vocês, tá? Eu gosto dessas literaturas que são espirituais barra mentais, né? Até por isso que eu tenho um outro canal com um amigo meu chamado Adriano, que a gente fala especificamente disso, de espiritualidade e saúde mental. Então, se você gostou do vídeo, tem sugestão de algum livro, escreve aí nos comentários. E até a próxima.